Indo para 4 anos usando a linha S Ultra como meu celular principal, eu decidi agora, perto do lançamento do S26 Ultra, trocar o meu S25 Ultra por um iPhone 17 Pro Max. Para ver se eu realmente estava cego em relação à tecnologia e o iPhone hoje em dia é a melhor escolha, ou se não, se eu estava certo e o S25, ou melhor, né, a linha S Ultra ainda é o melhor celular para mim. Mas logo de cara eu preciso dizer que eu nunca briguei por marca nenhuma. Até porque nós somos consumidores. Quem tem que brigar por nós são as marcas. E nesse vídeo vamos ver qual marca que tá me ganhando. Mas vamos começar literalmente do começo. A experiência de comprar um iPhone é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores experiências de compra que existem e eu não tô brincando. As lojas da Apple são simplesmente maravilhosas. E é uma pena que no Brasil só existam apenas 2 lojas oficiais da Apple, né? Uma no Rio de Janeiro e uma em São Paulo, mas se um dia você tiver uma oportunidade de visitar uma loja da Apple, eu aconselho que você vá, que é muito interessante. O meu eu comprei na Apple Store da Quinta Avenida em Nova York. A loja é simplesmente linda. É como se fosse toda de vidro e fica no subsolo, tem uma escada maravilhosa. O atendimento é obviamente muito bom, muito rápido, então o próprio atendente que você já tira dúvidas já te vende ali na hora, você já paga para ele já pega o iPhone para você. E depois que você comprar o iPhone, se você quiser, tem alguém ali para te ficar ensinando a mexer o dia inteiro. Você pode sentar ali, ver palestra, ver um monte de coisa. Realmente assim, em experiência de compra eu já quero dizer logo de cara, não só a Apple ganha da Samsung, mas eu acho que poucas coisas hoje em dia têm uma experiência de compra tão boa quanto a da Apple. Eles são realmente fantásticos nisso. Comprado então o iPhone, eu já fui pro hotel e fui abrir. Eu comprei um iPhone 17 Pro Max para mim e um iPhone 17 Pro para dar de presente para minha noiva. Além disso, eu comprei também uma case pro meu. Eu particularmente não gosto muito de usar capinha nem película, mas minha noiva insiste muito que eu use capinha, então fui lá e comprei uma também. Mais pra frente eu falo dessa capinha que eu comprei. E a experiência de unboxing é igual ao da Samsung ou igual de qualquer outro celular hoje em dia, né? Não vem basicamente nada, só o celular e, claro, um cabo. O cabo em si eu achei muito bom e melhor que o da Samsung, porque ele é no estilo paracord, é como se fosse uma cordinha. Muito resistente e já no unboxing da case eu já achei até que foi um completo desperdício de papel, porque o tamanho da caixa da case é quase o tamanho da caixa do celular, só que só para vir a capinha. E aí a Apple diz que está preocupada com o meio ambiente, né? Não faz sentido nenhum essa caixinha que vem a case. Configurando o iPhone, eu já tinha conta da Apple, afinal de contas já tenho um Mac que eu uso ali de vez em quando e também uso com o meu Samsung, né? Então até aí tudo bem. Eu fui na opção de transferir dados e tinha lá uma opção de transferir dados do Android. Peguei meu S25 Ultra, baixei um aplicativo transferir para iOS, conectei o cabo nos dois e pronto, ele passa ali algumas coisas, como por exemplo o WhatsApp, ele também passa os contatos, fotos e baixa alguns aplicativos que você tinha no Android. Ele não transfere os dados do aplicativo, as minhas notas também não foram transferidas, mas funciona. Porém, se você for fazer isso, eu aconselho que os 2 celulares estejam com 100% de bateria, porque pode demorar e pode falhar. O meu falhou algumas vezes porque os celulares não estavam com 100% de bateria. Mas deu certo. Foto e contato transferiu. E o Zap dá para transferir também. Apesar de eu não ter transferido o Zap, dá para transferir também. Eu não transferi o WhatsApp porque eu preferi usar nos 2 mesmo, né? Hoje em dia o WhatsApp tem uma função que você pode conectar aqui em outro celular como se fosse o WhatsApp Web, então fica assim dessa forma, assim eu uso nos 2, não tem problema nenhum. Mais pra frente eu vejo se transfiro o WhatsApp ou não. Ok, configurado o iPhone, o que eu fui fazer foi ir personalizar o meu iPhone. E aí eu tive uma surpresa muito positiva porque hoje em dia, meus amigos, tá muito parecido. Você consegue personalizar demais o iPhone, coisa que há um tempo atrás era simplesmente impossível. O meu S25 Ultra, por exemplo, pode ver que tá todo personalizado. Eu gosto de editar a cor dos ícones, colocar o widget. E hoje em dia você consegue fazer a mesma coisa no iPhone. Então tem aqui os widgets para você colocar, você consegue tirar o nome dos aplicativos, você consegue vir aqui, olha, vem aqui em editar e consigo até mesmo mudar aqui a cor dos ícones. Então, hoje em dia realmente tá um ponto muito positivo. Ainda tem algumas coisinhas que dá para fazer a mais no Android, como definir mais tamanhos de widget. Aqui no iPhone são só basicamente 3 tamanhos pré-definidos, mas de maneira geral tá muito legal. E aí entra num ponto que eu quero falar logo de cara no vídeo. Se você é um usuário mais comum, usa no dia a dia o celular de uma forma mais comum, como 90% das pessoas usam, você não vai perceber diferença no sistema do iOS hoje em dia pro Android. Sério, os dois estão muito parecidos e o que você faz em um você acaba fazendo no outro. Eles estão muito similares mesmo, isso é uma coisa boa, né? Um imita o outro e aí todo mundo sai ganhando. Mas
Se você é um usuário um pouco mais avançado ou usa de uma forma mais profissional, aí talvez você vai começar a ver uns probleminhas. Por exemplo, eu mesmo, assim que peguei o iPhone, comecei a fazer várias filmagens, depois fui passar para o meu computador, o Windows, né? Conectei ele lá via cabo. E cara, é simplesmente horrível. Você vai passar os arquivos do iPhone para o Windows, ele abre um monte de pasta, cheio de subpasta, é impossível de achar os arquivos. A Apple fez de um modo que é extremamente difícil. Eu já desisti logo de cara. Até tem como passar via cabo, mas é muito chato. Depois eu conectei ele via cabo no Mac. E também não vi como que passa os arquivos, não consegui descobrir. É muito chato esse negócio do iPhone ser travado nesse sentido, né? Mas dá para passar por AirDrop, caso você tenha um Mac, ou você pode passar com aplicativos como o Blip, que é como se fosse um AirDrop para iPhone e Windows, ou até mesmo via Google Drive, que foi o que eu tentei usar. Então eu fui lá, abri minha galeria para poder passar os arquivos e logo de cara eu notei que essa galeria do iPhone nova é simplesmente horrível. Gente, eu levei meia hora para poder achar onde ficava a pasta excluídos dessa galeria. Tá horrível essa fototeca do iPhone novo, mas tudo bem. Aí eu peguei o meu arquivo que eu queria passar, cliquei em compartilhar, fui aqui em Drive e selecionei. Toda hora que a tela apagava, o envio era cancelado. Pois é, eu descobri depois que para você usar o segundo plano do aplicativo, você precisa abrir o próprio aplicativo. Então eu tinha que abrir o Google Drive e de lá selecionar minha foto. Só que é muito mais difícil, né? É muito mais fácil eu só abrir minha galeria e selecionar como eu já fazia no Android. Não dá pra fazer isso aqui. Então, é isso que eu tô falando. Alguns detalhezinhos, quando você tá usando de uma forma mais avançada, você começa a ver que o iPhone ainda é um pouco mais travado. Mas de maneira geral, evoluiu demais. Eu uso todos os aplicativos do próprio Google, né? Então eu coloquei aqui o meu Chrome como navegador padrão, o meu Gmail. E gente, sim, dá pra selecionar o Chrome como navegador padrão. Há uns anos atrás, isso era impensável. Então, tá bem legal. Para o usuário comum, você quase não vai perceber diferença. E eu não vou ficar aqui falando no vídeo qual que é mais potente que o outro. Gente, obviamente são os dois melhores celulares que existem hoje em dia, eles vão rodar tudo. O S25 Ultra tem o melhor processador que existe para Android, o iPhone tem o melhor processador para iPhone. Assim, nesse sentido, esquece, os dois são ótimos. Você quer ficar vendo especificaçãozinha técnica com números? Eu não vou falar aqui não, que isso aqui nem importa pra você. Mas antes da gente falar das câmeras, que eu sei que vocês estão ansiosos, tem algumas outras coisas que eu notei diferença do iPhone pro Android. Não tô falando que um é melhor ou pior, mas que tem diferenças. E eu quero começar com essas primeiro, quero mostrar pra vocês. A primeira é aqui, ó, dentro do carro. Eu vejo um monte de review por aí de Android e de iPhone e ninguém mostra como que é o bendito do Android Auto e do Apple CarPlay. Eu fico doido com isso. Eu sempre quis ver como que era o Apple CarPlay, porque o Android Auto eu já sabia como que era, porque eu já usava, né? Primeira coisa que você tem que saber é, na hora que você entrar no seu carro, ele vai conectar muito rápido, seja o Android Auto ou o Apple CarPlay. Se seu Wi-Fi Bluetooth estiver ligado, vai conectar perfeitamente. Nisso, nenhum dos dois tem diferença, mas tem algumas diferenças positivas para o iPhone e também negativas. Primeiro, positivas. Você consegue navegar entre seus aplicativos aqui que são compatíveis com o Apple CarPlay. Isso também dá para fazer no Android. Agora, o que eu achei legal é que dá para personalizar muita coisa, né? Esse novo iOS Liquid Glass, que também chegou no macOS Liquid Glass, no CarPlay também é Liquid Glass, então você pode personalizar os seus itens, os seus ícones, as cores, etc, colocar o widget. Isso aí eu achei bem legal. Acho que dá para personalizar até mais o Apple CarPlay do que o Android Auto, olha só que doideira, né? No caso do sistema do próprio celular é o contrário, mas no caso do Apple CarPlay realmente eu achei ele mais personalizável, ponto positivo para o iPhone. Agora, ponto negativo para o iPhone. Primeiro, uma coisa que realmente é um ponto negativo e a segunda é um ponto negativo para mim, Felipe, não sei se vai ser para você, tá? Primeiro ponto negativo real, eu uso o Spotify para poder ouvir música, tá? Bom, ele funciona perfeitamente aqui, eu abro, já começa a tocar minhas músicas, tudo normal. Mas quando eu mudo a faixa de áudio, né, quando eu passo a música ou volto a música, ela leva alguns segundos para mudar. Tem um delay grande na hora de mudar a música. E, gente, eu já tentei configurar de tudo que é forma, o Spotify, o próprio iPhone, tudo, não consegui tirar esse delay. Não sei se no Apple Music esse delay também existe. Se você tem esse problema no seu CarPlay, comenta aqui embaixo. Bom, para não dizer que o problema é do meu carro, eu testei isso em outro carro que eu tenho aqui. Então eu tô aqui dentro agora de uma Ranger Raptor, tem uma baita tela, tá com o sistema tudo atualizado e esse delay existe. Eu também fui num BYD ali, que eu tenho também aqui em casa, tudo atualizado, conectei lá na tela e esse delay também existe no BYD. Então achei ruim isso. Toda hora que eu vou trocar de música, eu clico para trocar de música, leva uns 1,5 segundo para a música trocar. Enquanto no Android é instantâneo.
E a segunda coisa que eu não gostei é o seguinte, eu uso o Spotify com o Waze sempre. E tanto o Android Auto quanto o Apple CarPlay você pode deixar tudo em tela cheia, como vocês estão vendo, ou dividir a tela, né? Deixando ali 2 aplicativos abertos. No caso do CarPlay, o Waze fica aberto ali em cima com um ícone gigantesco de buscar e do lado o Spotify pequenininho. Acontece que esse ícone de buscar não tem no Android Auto. Isso faz com que você tenha uma tela muito mais ocupada pelo mapa. Olha só como é que fica no Android Auto. Já a disposição do Apple CarPlay é tomada quase que 30% dela por esse botão buscar, que não some dali, mesmo depois de você já colocar um destino. Então assim, na hora que eu quero usar o Waze na tela inteira, ok, eu clico no Waze, ele fica na minha tela inteira. Mas se eu quero dividir entre 2 aplicativos, o Waze fica muito pequeno, enquanto no Android Auto ele fica bem maior. E mais uma vez, isso não é um problema do meu carro. Eu também testei no BYD e esse problema também existe. Então, Android Auto e Apple CarPlay são ótimos, mas a minha experiência com Android Auto foi melhor por conta da música passar mais rápido e por conta desse botão de buscar. Quero saber de você, qual dos dois você prefere? Tá, mas assim, até aí são detalhes. Percebe que a maioria das pessoas consegue conviver muito bem com iPhone e também com Samsung, ignorando esses pequenos detalhezinhos, sabe? Apple CarPlay é diferente em um, diferente em outro, não é uma coisa que vai te impedir de usar. Ah, porque um dá pra personalizar um pouquinho mais, o outro um pouquinho mais, sabe assim? Essas coisinhas são só detalhes. Mas tem alguns detalhes que, dependendo da pessoa, faz diferença. Por exemplo, a Samsung pra mim tem umas funções extras que são muito importantes. Primeiro, a IA, inteligência artificial da Samsung. Eu nem achava que eu usava esse negócio de IA. Eu tava cansado de... Tudo que você vai ver lançamento hoje em dia de tecnologia, todo mundo fala IA, 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 eu nem usava nada. Eu achava que não usava. Até eu deixar o Samsung de lado e começar a usar o iPhone. Aí eu vi que eu usava. Tem algumas coisas, funções de inteligência artificial na Samsung que são muito boas. Por exemplo, a questão na galeria da Samsung de remover objetos da foto, ou até mesmo de traduzir ligações. Cara, isso aqui é muito melhor no Android do que é no iPhone, sabe? A IA da Samsung é muito melhor. Outra coisa que o Samsung tem que eu usava bastante é o Wireless Power Share, que é o compartilhamento de bateria no Samsung. Eu posso ligar isso aqui na configuração e aí eu posso usar o meu Samsung como um carregador sem fio para outro celular, ou até mesmo para o meu fone de ouvido. Não dá pra fazer isso no iPhone. Tá, mas vamos pro que interessa, tá? Vamos falar de câmera, depois a gente fala de bateria e de mais alguns detalhes, né? A primeira coisa que eu fiz assim que eu abri eu comecei a usar esse botãozinho novo aqui que tem no iPhone. Esse aqui é o botão de câmera, é um botão tátil, olha, que quando você clica aqui uma vez ele abre a câmera e aí você pode dar zoom aqui, mudar entre as câmeras, usar alguns aplicativos, assim, é bem legal esse botão. Achei top pra quem usa realmente pra tirar bastante foto, facilita muito. Isso aqui é um ponto muito positivo do iPhone, gostei. Mas logo quando eu abri as câmeras assim de cara, eu não percebi muita diferença pro Android, tá? Mas até eu abrir a câmera frontal, e aí meus amigos, a câmera frontal do iPhone é significativamente melhor que a do Android, seja na hora de tirar foto ou também de filmar. Primeiro, vamos ver um vídeo de dia que eu gravei com os dois, lado a lado, olha aí. Cara, a maior diferença é que esse aqui é frio e esse aqui é quente. Essa é uma grande diferença. Agora, na câmera frontal, eu percebo que de fato a nitidez do iPhone é muito melhor, né? Não, é melhor, cara. A câmera do iPhone ficou muito boa esse ano. Muito boa mesmo. Os dois são bons, mas a nitidez do iPhone... Dá pra gravar um vídeo do YouTube com a câmera frontal do iPhone? Muito boa. Ok, eu também vou colocar agora algumas fotos com as duas câmeras frontais para vocês darem uma olhada, tanto as fotos durante o dia, né, como essa daí que vocês estão vendo, como selfies também durante a noite, né, lembrando, a gente só tá falando da câmera frontal por enquanto. E eu vou colocar agora um vídeo das duas câmeras durante a noite. Olha aí, olha esse vídeo. E a câmera frontal, a dos dois está completamente limpa, tá? A do iPhone é mais nítida, a câmera frontal mesmo de noite é claramente bem melhor, não tem o que falar. Tá, então assim, a câmera frontal é significativamente melhor no iPhone, além do fato de que o iPhone tem uma função muito bacana. Eu posso aqui, enquanto eu tô tirando foto, né, ou até mesmo gravando vídeo com a câmera frontal, eu posso selecionar esse botãozinho e eu posso gravar um vídeo na horizontal, mesmo o meu celular estando na vertical. Por que que isso acontece? Porque essa câmera frontal do iPhone, ela é um sensor quadrado. Então não importa o ângulo que seu iPhone esteja, você consegue gravar um vídeo tanto na vertical quanto na horizontal, mesmo com o iPhone de pé. Isso é bacana e você não perde qualidade nenhuma. Então assim, o iPhone ganha em câmera frontal. Se você usa muito câmera frontal, tá aqui uma solução para você. Eu mesmo não usava a câmera frontal no Samsung para nada. Eu acho que tá aqui o motivo, né? Realmente a do iPhone é melhor. Tá, mas e falando de câmera traseira, tá? Bom, primeiro vamos falar do iPhone. O iPhone tem 3 câmeras, né? Nós temos uma câmera principal,
de 48 megapixels, uma ultra wide também de 48 e essa outra aqui que é a câmera de zoom de 4 vezes, é só isso. Tem uma câmera de uma vez, 0.5x, que seria a ultra wide grandona, e 4 vezes de zoom. Aí quando você abre a câmera do iPhone, você vai ver um monte de zoom aqui para você aplicar, ó. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Tem um monte de zoom aqui para você aplicar. Tem uma vez, 2 vezes. Opa, calma aí, aqui, ó. Uma vez, 2 vezes, 4 vezes, 8 vezes. Gente, esse zoom de 8 vezes é um zoom digital em cima da câmera 4x, tá? Mas as fotos até que ficam boas, já vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero falar de um problema que tem no iPhone, tá? Olha, as câmeras do Samsung, de maneira geral, eu achei tão boas quanto a do iPhone. Você não vai perceber tanta diferença. Os dois são excelentes nas câmeras principais. Particularmente eu preferia as fotos e os vídeos do Samsung, porque eu achei que as cores são mais naturais, mas também tanto faz esse negócio de cor, porque depois você pode corrigir, você pode editar as cores, você pode editar a foto, então tanto faz, tá? Mas as câmeras são ótimas, mas o que o Samsung ganha? Primeiro, ele ganha porque ele tem mais zoom. Então você tem a câmera 1, você tem a câmera de 0.5 e você tem câmera de 10 vezes de zoom, cara. Além de outros zooms aqui, então você tem mais câmeras no Samsung, tá? E também um zoom melhor que já eu vou comparar para vocês. Mas não só isso, aqui você tem a opção de controlar tudo da câmera. Então você tem aqui mais opções, olha. Você pode colocar no modo profissional, controlar a abertura, controlar ISO e tirar fotos realmente profissionais no Samsung. No iPhone, se você quiser fazer isso, você tem que comprar um aplicativo, porque no aplicativo padrão não dá. Não só isso, olha só que engraçado. Se eu tampar essa câmera aqui, que é a câmera de zoom, ó, tá tampada. Eu tô aqui com a câmera principal, vocês continuam vendo a minha mesa, né? Vou até colocar aqui o Samsung embaixo pra gente tirar uma foto. Vocês estão vendo o Samsung, se eu coloco na 0.5x, vocês estão vendo o Samsung. Mas olha só o que acontece quando eu dou o zoom 4 vezes. Vocês ainda estão vendo o Samsung, mas a câmera tá tampada. Como é que vocês estão vendo o Samsung? Agora, olha o que acontece quando eu aponto, ó, mais pra longe, ó. Agora tampou. E eu apontei pra perto, destampou. Gente, o iPhone só liga a câmera de zoom quando ele entende que o objeto está longe o suficiente para ele ligar essa câmera. Só que isso é horrível. Quando o objeto está meio perto e você usa a câmera de zoom, ele na verdade está usando a câmera principal e aplicando o zoom digital. Então a foto fica horrível. E não tem o que fazer, tá? Então, por exemplo, mas você fala assim, mas por que você vai querer usar uma câmera de zoom se o objeto está próximo? Porque às vezes eu quero tirar uma foto de detalhe. Por exemplo, essa foto aí que eu estou tirando dessa tortinha aí. Poxa, eu queria tirar uma foto com mais detalhe, queria dar o zoom. No meu Samsung eu consigo dar esse zoom. No iPhone, quando eu dou o zoom, ele não aplica com a câmera de zoom, ele aplica com a câmera principal, um zoom digital. Se eu quiser usar o zoom de fato da câmera, eu preciso me afastar do objeto. Achei isso horrível. Mais um exemplo de sistema travado da Apple. E aí entra o ponto. Você é profissional da foto, ou você que gosta desse negócio de tirar as melhores fotos ou os melhores vídeos possíveis e você entende do que você está fazendo, o Samsung é muito melhor. Cara, aqui você controla tudo, você tem tudo na sua mão e é muito bom isso. Agora, você gosta muito de tirar foto, mas você não liga para isso de especificação técnica, de ficar lá, sabe, fazendo tudo manualmente. Você quer pegar o seu celular, apertar o botão e tirar uma boa foto? Os dois são ótimos e o iPhone vai sim te satisfazer muito bem, porque as fotos são excelentes. Só aí alguns exemplos de fotos, tanto na câmera principal do iPhone, como também na câmera de zoom, como na câmera 8x também. Eu vou colocar várias fotos passando aí, inclusive fotos editadas. Olha só essa foto da plantinha que eu tirei. Ele tem capacidade muito boa de tirar foto em 48 megapixels RAW, além de gravar vídeo também em log, né? E você pode gravar até em Apple ProRes e você faz aquela correção de cor. Então olha um exemplo de vídeo que eu fiz, a correção de cor. Eu não sou bom nisso, mas eu fiz. De maneira geral, a minha opinião é o seguinte, cara, os dois têm ótimas câmeras e para 99% das pessoas não faz diferença, com exceção da câmera frontal, que aí sim faz, o iPhone é melhor. Já na câmera traseira vai muito de opinião de pessoa para pessoa na correção de cor, mas eu acho que os dois são excelentes. O Samsung ganha em zoom, se zoom é importante para você, o do Samsung é muito melhor do que o do iPhone, mas é basicamente isso. Agora, uma outra coisa que eu devo dizer é a bateria, e aí não tem o que falar. A bateria do iPhone 17 Pro Max é muito melhor que a do S25 Ultra. A do S25 Ultra é boa, mas a do iPhone é muito melhor. Quando a do meu S25 Ultra acaba, o iPhone ainda tá com 25% de bateria. Excelente. Isso falando do Pro Max comprado dos Estados Unidos, que é o que tem mais bateria, né? Comprado no Brasil vai ter um pouco menos, porque vai ter o chip físico aqui, e aí perde um pouco de bateria. E o 17 Pro normal também tem menos bateria. O 17 Pro normal dos Estados Unidos tem a mesma quantidade de bateria
mais ou menos ali do S25 Ultra usando no dia a dia, sabe? E aquela coisa, né? A Apple tem umas coisinhas meio chiques. Então, por exemplo, aquela capinha que eu comprei da Apple, que inclusive é um roubo, é um assalto, essa capinha aqui no Brasil custa R$700. Não compre essa porcaria! Eu vou deixar umas capinhas boas aqui na descrição do vídeo, tanto para iPhone quanto para Android, tá? Vai estar aqui embaixo. E vai ser a mesma coisa que você comprar o original do Samsung ou o original da Apple, e vai ser muito mais barato no AliExpress. Compre no AliExpress, não faça igual eu não. Não compre essa porcaria na Apple não, que é a mesma coisa do AliExpress. Mas é legal que é o seguinte, olha só. Isso aqui também, a do AliExpress faz, tá? Não precisa ser a da Apple não. Quando você coloca a capinha, ó que legal, ó. Olha a animação, ó. Não fez. Só porque eu queria mostrar, não fez a animação. Eu não acredito nisso. Calma aí. Deixa eu dar uma bloqueada aqui no iPhone. Pronto. Agora eu acho que vai fazer. Vamos ver. Vou colocar aqui a capinha. Filho da mãe! Não tá ainda a animação, velho. Calma aí. Tirar de novo aqui. É que quando você encosta na capinha, ela tem MagSafe, né? Então olha só o que faz, ó. Quando você coloca a capinha. Ó. Ele faz uma animaçãozinha, tá vendo? E é da cor da capinha a animação. Então assim, esses detalhezinhos da Apple eu acho muito legal. A experiência de compra, o pós-venda da Apple é muito melhor. Então, isso aqui é um celular, cara, se tiver um defeito, você vai chegar na Apple, eles vão te dar um novo, sabe? Não tem o que falar. Então nisso a Apple ganha muito. E eu acho que a Apple tá ganhando muito no sentido de que ela tá evoluindo de fato, tá? O meu último iPhone que eu tinha pego pra usar, mesmo pra testar, fazia muito tempo. E a Apple era muito, muito pior, sabe? Era inutilizável, na minha opinião. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela tá bem menos travada, você tem personalização, as câmeras estão boas no sentido de que tem até zoom, sabe? Falta coisa para melhorar. É um iPhone profissional que você não consegue definir quando usa a câmera de zoom. É um iPhone profissional que você não consegue definir a abertura, ou o ISO, ou a velocidade do obturador na câmera. Então, isso eu acho horrível. É um iPhone profissional que você não consegue plugar um cabo e passar os arquivos, cara. Como que isso é possível? Você consegue filmar tanto aqui e não consegue passar os arquivos. Eu comprei, inclusive, a versão de 512 GB, acho que é isso, para poder filmar pra caramba. Eu não consigo passar meus arquivos por cabo, sabe? Então, assim, tem coisa para melhorar. Mas hoje em dia, sinceramente mesmo, se você pegar um iPhone, se você pegar um Android, a maioria das pessoas vai ser ótimo os dois, tá? Mas para usuários mais avançados, eu, Felipe, ainda fico com o S25 Ultra, tá? Vou utilizar ainda esse iPhone 17 Pro até mais ou menos fevereiro de 2026, quando deve lançar o S26 Ultra, e aí eu vou pegar o S26 Ultra pra gente comparar, e vai ser bem legal, porque daí eu vou estar usando o iPhone e eu vou poder comparar com o S26 Ultra e ver ainda mais essa diferença, porque usando o S25 Ultra talvez eu não veja tanto. E aí vai ser legal, vou continuar usando os dois e vamos ver se eu aguento usar isso aqui, porque todo dia eu tô reclamando dessa porcaria desse iPhone aqui. Mentira, o bicho é bom, é só que eu não tô acostumado ainda. Mas aqui, o que você achou de tudo isso? Essa foi uma experiência de um usuário Android comprando um iPhone em 2025, 26, né? Já estamos aqui, basicamente 2026. O que você achou de tudo isso? Comenta aqui embaixo pra saber, deixa o like, se inscreve no canal se você tem um iPhone, se você tem um Android, por favor, comenta aqui embaixo. Não briguem! São eles que têm que brigar por nós. Tamo junto, galera. Valeu e falou!